Olá, queridos irmãos, é uma alegria poder estar com os irmãos para compartilhar desse vídeo. Desde já agradecer a Deus pela diretoria da Associação dos Homens das Igrejas Batistas Regulares no Pará, especialmente por esse propósito, também. Nós realmente precisamos estarmos fundamentados na palavra e os temas foram muito bem escolhidos para que a gente possa ser edificado nesse tempo de desafios. A mim foi lançado o desafio nessa segunda e na próxima segunda de falar sobre a Trindade e o plano de salvação. Neste vídeo vamos então fazer a abordagem de algumas concepções de modo rápido, não é o objetivo se aprofundar nisso, falar sobre a Trindade, definir o que é a Trindade, falar um pouco da importância da doutrina, provas bíblicas da doutrina da Trindade, falar um pouco também sobre a Trindade econômica, a diversidade das funções e, terminando, vamos falar sobre a Trindade na criação, no ministério de Jesus e na obra da salvação, e então faremos uma conclusão. Desde já, irmãos, a gente sabe que essa é uma doutrina desafiadora, complexa, difícil de entendermos, porque ela fala de unidade e pluralidade. Então ela fala de um único Deus que se expressa em três pessoas, Então é uma doutrina difícil, discutida há muitos anos, e não é nossa pretensão esgotar o assunto. Nós não temos realmente como medir a altura, o comprimento, a profundidade, a largura da triunidade, mas a gente vai entender aquilo que é básico, essencial, para a gente ter uma visão clara. Poucas pessoas gostam de estudar sobre a Trindade, mas é muito importante para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual, para vermos as nossas relações com Deus. Muito bem, irmãos, algumas concepções que nos são trazidas a respeito da Trindade durante a história, isso aconteceu, é importante ter essa visão geral. Primeiro, a concepção da Trindade econômica. Diz que ela se manifestava na criação e na redenção. Na visão de Tertuliano, o Pai, o Filho e o Espírito eram apenas três manifestações do Deus indivisível. Assim defendia essa concepção. E aí tínhamos também o monarquianismo dinâmico. Teodoto ensinou que antes do batismo de Jesus, ele era apenas um homem comum, embora completamente virtuoso. A partir do batismo, então, o Espírito desceu sobre Cristo e capacitou, então, a realizar a ordem de Deus. Essa é uma segunda concepção. Uma terceira concepção a respeito da Trindade é a modalista. Noetos de Esmirna, Paracelso e Sabélios dizia o seguinte, que existe apenas um Deus, que pode ser designado como Pai, Filho e Espírito Santo. Embora idênticos, eles se revelam com nomes, papéis e atividades diferentes. Essa doutrina, essa concepção não consegue explicar, por exemplo, a morte de Jesus. Deus morreu com ele? Como foi que isso aconteceu? Além disso, não consegue explicar o aparecimento simultâneo da triunidade. Há textos que, inclusive vamos ver alguns, em que aparece Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ao mesmo tempo, numa ação, num ato, no mesmo lugar. Como explicar isso se, conforme essa concepção, existe apenas um Deus, ora se manifesta como Pai, ora como Filho e ora como Espírito Santo. Então, ele não consegue explicar isso. A formulação, irmãos, ortodoxa da oposição da Igreja foi definida no Concílio de Constantinopla, em 381, prevalecendo basicamente o ponto de vista de Atanásio. O concílio determinou que a única divindade existe simultaneamente, em três modos de ser, ou chamado hipóstases. Assim defendeu tanto a singularidade de essência, como também a substância e a pluralidade de pessoas. A Igreja definiu isso neste concílio.
A nossa definição é a seguinte, irmãos. Significa que Deus subsiste em três pessoas distintas, autoexistente, autoconsciente, coeternas, coiguais, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles compõem a mesma e única essência, a qual é indivisível e inseparável. A triunidade opera de modo harmonioso e coordenado, não havendo qualquer diferença em grau de poder, glória ou majestade. Embora a gente saiba que exista uma hierarquia que é enfaticamente administrativa. Em Mateus 28, 19, Jesus ordena ali aos alcançados pelo Evangelho, os 9 discípulos, que eles fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante que o nome, a palavra usada lá, deveria estar no plural, porque se refere a três pessoas. Esse texto mostra a singularidade da essência de Deus, embora exista a pluralidade, que ali há três pessoas. Agora você pergunta, qual é a importância desta doutrina para nós? Dentre os vários aspectos da sua importância, eu destaco para esse fim a respeito da salvação. Por exemplo, sendo Jesus Deus, nós podemos confiar plenamente no seu sacrifício realizado na cruz, pois, sendo Ele Deus, Ele tem o poder de nos salvar completamente dos nossos pecados. E não apenas isso, mas uma vez que Jesus é Deus, a sua morte tem efeito eterno. A sua expiação foi realizada e tem valor infinito. Essa é uma das grandes importâncias da doutrina da Trindade, ou melhor, triunidade. Agora vamos ver, irmãos, algumas provas bíblicas da doutrina da triunidade. Por que a gente destaca isso? Porque não é uma doutrina que o homem formulou. Ela está presente na Bíblia. Embora não esteja explicitamente no único texto, mas a gente pode ver em várias partes da Bíblia a presença desta doutrina. Primeiro, nós encontramos vários textos falando sobre a unidade de Deus. O que significa isso? Que há somente um Deus. Nós não somos politeístas nem triteístas. Somos monoteístas. Cremos em um único Deus que se expressa em três pessoas do único ser divino: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por exemplo, lá em Êxodo 20, do versículo 2 e 3, nós temos ali falando sobre a unidade de Deus. Deuteronômio capítulo 6, do 4 a 9, temos também, de maneira clara ali que há somente um Deus. 1 Coríntios 8, 4 e 6 também fala da unidade de Deus. 1 Timóteo 2, 5 e Tiago 2 e 19. Então a Bíblia, em várias passagens, fala que existe apenas um único Deus, a unidade de Deus. Mas também a Bíblia fala sobre a pluralidade de Deus. Este ponto ele mostra, irmãos, que existem três pessoas distintas que compõem o ser divino. Eles são autoconscientes e independentes que compõem o ser divino. Deus Pai, lá em João 6 e 27, fala que Deus é o nosso Pai. Em Filipenses 2, 5 a 11, fala ali que Cristo é Deus. Inclusive diz que a expressão exata do ser de Deus, o Senhor. E em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, o Espírito Santo também é chamado de Deus. Então nós temos o ser divino, a triunidade, e mostrando aqui enfaticamente também a pluralidade de Deus. Uma outra prova bíblica, irmãos, é o uso que Deus faz do nome no plural para si. A palavra que é empregada no Antigo Testamento é a palavra Elohim, que se refere a Deus. É uma palavra que está no plural, embora fale de uma única pessoa, na ocasião do texto ali. Alguns afirmam ser plural de majestade. Todavia, por exemplo, Deuteronômio 6 e 4, a palavra traduzida por um ou único, Ashid, significa unidade e qualidade, e não quantitativo. Então Deus usa o nome no plural
para referir-se a si. É uma prova bíblica da triunidade. Também Deus fala de si mesmo empregando pronome plural. Além de usar o nome no plural, ele utiliza também pronome no plural. Especialmente, irmãos, o pronome nós, quando trata de suas ações. Gênesis 1:26, que nós vamos ver mais tarde, ele fala, façamos o homem, né? Gênesis 11:7, Isaías 6:8. O que chama atenção nessas passagens é que os escribas judeus que copiaram os textos tinham uma forte tendência de não colocar esses pronomes para se referir a Deus, os pronomes no plural. Tinham a tendência de colocar no singular, porque eles tinham uma grande ênfase no monoteísmo. Mas eles preservaram, né, o uso do pronome no plural, conforme estava no texto. Mais uma prova bíblica da doutrina da triunidade. E também, irmãos, as três pessoas são unidas em pé de igualdade em alguns textos. 2 Coríntios 13:13 fala disso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. E Mateus 28, 19 e 20. Especialmente essa última passagem, quando emprega a palavra nome no singular, mesmo que devesse estar no plural, porque se refere a três pessoas, deveria ser nomes, mas fala nome se referindo a três pessoas. Isso traz a ênfase, né, da singularidade de essência, embora expresse também a pluralidade de pessoas, né? Então nós temos aí essas provas bíblicas, são vários textos que falam sobre a doutrina da triunidade. Não é uma doutrina que o homem achou, né, ou o homem inventou ou construiu. Ela está na Bíblia e nós podemos encontrar estudando os textos bíblicos. Falando um pouco, irmão, da trindade econômica, que é a diversidade das funções, existe uma ordem entre as três pessoas, relacionada estritamente à administração, no propósito eterno de Deus. O Pai é o autor e a fonte de todas as coisas, o Filho traz à existência todas as coisas, e o Espírito torna-os conhecidas e aplica-as. Mesmo que todas as obras sejam realizadas pelas três pessoas da Triunidade Santa, alguma delas tem ênfase e está relacionada mais especificamente a um deles do que a outro. Por exemplo, o Pai cria, embora os três estejam ali. O Filho redime, embora os três estejam trabalhando. O Espírito Santo santifica, embora os três estejam também atuando. Aí vamos falar um pouco sobre a triunidade na criação. Um texto lá de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 3, nós vemos ali a triunidade trazendo à existência a vida e o mundo. Trouxe à existência a cada um de nós, eu e você, e todas as coisas. Isso foi de maneira assombrosa. No versículo 1 diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Pai criando. No versículo 1 ainda temos o Espírito Santo também presente, diz lá, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus Espírito presente também. E no versículo 3 temos a palavra de Deus criando. Disse Deus, haja luz, e houve luz. É pacífico e claro, inclusive no Novo Testamento, que a palavra Logos é Jesus, se refere a Ele, o Deus Filho. A palavra que cria todas as coisas. Em várias passagens do Novo Testamento nós temos esta referência. E aí no versículo 26 de Gênesis capítulo 1 diz lá, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Fica mais claro ainda aqui a presença da triunidade no emprego do pronome no plural. Temos a primeira nesse versículo aí, a indicação clara da triunidade nas Escrituras. Inclusive já abordamos, né, o nome que Deus utiliza no versículo 1 de Gênesis, no plural Elohim. Perceba então o propósito da triunidade de Deus ao criar todas as coisas, ter criado o mundo e cada um de nós. Pertencemos a Deus, a triunidade, e a sua graça nos alcançou pelo cuidado da triunidade sobre cada um de nós. Também temos a triunidade no ministério de Jesus. Lá em Mateus capítulo 3,
versículo 16 e 17, por ocasião do batismo de Jesus, nós temos a manifestação dos três naquela circunstância, na mesma ocasião, no mesmo lugar. Inclusive, esse texto derruba a concepção de que Deus se manifestava ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Diz lá o texto: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos aqui, irmãos, o início do ministério salvífico de Jesus Cristo. Temos Deus confirmando a sua posição como Filho amado e também o preparando para a obra que iria realizar e para a tentação, que viria logo em seguida. Aí temos a descida do Espírito Santo em forma de pomba, mostrando a capacitação de Jesus para depender totalmente do Espírito. Pastor, mas como é que Jesus precisava depender do Espírito? Alguém pode perguntar isso, né? Jesus, lembra que assume uma forma humana, ele não deixou de ser divino, apenas decidiu não utilizar livremente por algum tempo seus atributos divinos, deixando sob o controle do Pai para viver na dependência do Espírito Santo enquanto seu ministério terreno aqui. Veja aqui o trabalho conjunto e harmonioso da triunidade para a concretização da nossa salvação. Os três trabalhando simultaneamente e com objetivos específicos na realização da obra de Deus. E aí também nós temos um outro texto muito interessante, que é o texto da triunidade na nossa salvação. É o texto de Efésios, capítulo 1, do versículo 1 a 14. A gente não vai ler ele, extenso, né? Mas esse texto é muito interessante, pois nos mostra a triunidade trabalhando no processo da nossa salvação eterna. Primeiro, Deus Pai trabalhando. O texto nos mostra que Deus escolheu, predestinou cada um que será salvo. Com propósito definido, diz lá o texto, para sermos santos, sermos filhos e sermos para o seu louvor. Não queremos entrar aqui no mérito, que não é esse o propósito da eleição e predestinação, mas o texto é claro em mostrar que Deus, o Pai, quem escolheu. Então, há a triunidade trabalhando e Deus Pai escolhendo, predestinando, elegendo aqueles que serão e que estão sendo salvos. Mas também nesse mesmo texto a gente vê o Filho. Perceba na passagem os termos nele, perante ele, por meio de Jesus, pelo seu sangue, em Cristo. Toda a esfera da escolha do Deus Pai, a eleição, a predestinação, é feita e operada por meio de Jesus Cristo, por meio dele. A escolha de Deus se baseia em Cristo, na sua pessoa e também na obra que ele realizou. Por isso que ele usa o termo lá, pelo seu sangue. A escolha de Deus é baseada na pessoa de Cristo e na sua obra. Deus escolheu e a escolha foi feita em Jesus, por meio dele, por causa da sua natureza divina e por causa da obra que ele realizou. Os méritos da salvação residem em Jesus Cristo. E também nesse mesmo texto, no versículo 13 e 14, nós temos o Deus Espírito. Ele é quem efetiva a salvação na vida do indivíduo. Diz lá que depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Né? Então veja, como é que o Espírito Santo trabalha para efetuar, né, a salvação na vida de cada um de nós? Por meio da pregação do evangelho. Né? Então, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, trabalha também. Ele não somente efetiva o plano da salvação em Jesus, mas também diz o texto lá no versículo 14 que ele é o próprio selo, quer dizer, a garantia de pertencimento, de que a nossa salvação está assegurada, não depende do homem, mas da triunidade. Esse é basicamente, irmãos, de um ponto importante, né, sobre a triunidade e a relação da triunidade, o trabalho dela com a salvação. Destaco por fim, para os nossos tempos, né, que a triunidade está trabalhando. Deus é o nosso Pai,
Ele está cuidando de cada um de nós. Eu preciso conversar com Ele, orar, crer na sua soberania e na sua sabedoria. Jesus, o Filho, nós estamos seguros nele. Nada pode nos separar, nem vida, nem morte, nem provação, nem tribulação. Ele está intercedendo por nós e está conosco todos os dias. E o Deus Espírito Santo continua seu ministério de nos fortalecer. Ele é o Consolador. Precisamos nos submeter sempre à sua direção. Esse é, irmãos, um pouco do estudo sobre a triunidade. Na próxima segunda, falaremos especificamente sobre o plano de salvação. Espero poder ter contribuído com cada um. As perguntas podem surgir depois aí no grupo, mas que Deus nos abençoe. E nós continuemos tendo o desejo de aprender sobre a palavra de Deus, porque é isso que nos fortalece. Isso é que nos mantém de pé. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.